Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estou dando continuidade aqui a uma série de vídeos que eu estou gravando para ajudar você nesse momento de quarentena. O primeiro vídeo foi a respeito da diferença entre emoções e transtornos que estão correlacionados com emoções, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, tá? E hoje nós vamos falar a respeito de um tema importante que é distorções cognitivas, tá? Então, o que é uma distorção cognitiva? Distorção, como o próprio nome já diz, é uma forma de pegar a realidade e dar uma torcida nela, tá? De modo que esta distorção se adeque a crenças que nós temos dentro de nós. Então, por exemplo, né? Todo mundo conhece alguém ou já passou pela situação, né? De assim, tu vai lá, faz uma coisa bem feita, uma coisa bacana, alguém te elogia, né? E você diz para você mesmo: mas não foi tudo isso. Qualquer um poderia fazer isso. Então, eu estou distorcendo um elogio, fazendo ele ficar menorzinho, pequenininho. Qualquer um poderia fazer isso, porque esta frasezinha aqui, qualquer um poderia fazer isso, se encaixa com, por exemplo, uma crença que eu tenho sobre eu mesmo, que eu não sou bom o suficiente, eu não sou um profissional muito bom, eu não sou uma pessoa muito boa, ou eu sou meio fraco, meio impotente, então as coisas que eu faço são meia boca, tá? Então, a função da distorção cognitiva, ela é qual? Ela é adequar o mundo que a gente vê, do jeito que a gente vê, à nossa realidade interna. O que isso significa? Que se eu distorço algo, é porque eu preciso distorcer isso para que o mundo continue fazendo sentido para mim do jeito que ele está sendo vivido hoje, tá? Então, por exemplo, dentro de um processo de terapia, nós vamos trabalhar para a pessoa modificar essa crença interna dela, tá? Para ela não se achar mais um zero à esquerda. E a partir do momento que ela começa a mudar essa crença, aquela distorção cognitiva começa a não fazer mais sentido. Estão me entendendo? Porém, isso é um processo de terapia mais longo, tá? E para chegar lá, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é aprender a questionar e identificar as distorções. Então, neste momento de quarentena, eu peguei algumas, porque tem várias distorções cognitivas, eu vou dar 2 aulas a respeito disso. E a primeira delas vai falar sobre catastrofização, raciocínio emocional, inferência arbitrária, leitura mental. Então, eu vou trabalhar com essas 4. Por que essas 4 aqui? Porque é as que eu tenho visto mais neste momento. Vou tomar uma aguinha. Então eu tenho visto mais elas neste momento e tenho visto as pessoas sofrendo mais com ela, tá? Então vamos lá. Primeira, catastrofização. Pô, mas a gente tá vivendo uma catástrofe. Sim, isso é um dado de realidade que é inegável. Porém, contudo, todavia, quando nós estamos falando de catastrofização, nós estamos falando de uma distorção cognitiva, ok? Então, mesmo diante de uma catástrofe, a catastrofização, essa distorção cognitiva, vai catastrofizar o negócio mais ainda. Tá entendendo? Por quê? Porque no momento em que as coisas estão bem, a catastrofização também está lá. Né? Para quem acompanha a Bolsa de Valores, por exemplo, quando a Bolsa estava subindo, já fazia 2 anos que estava subindo, e você entrava, por exemplo, num fórum, sempre tinha que clicar falando, vai cair, vai cair, vai cair. Né? Então, o negócio subindo, 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 cara, vai cair, vai cair, vai cair. Agora que o negócio está caindo, o que o cara está falando? Vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais. Então, a distorção, mesmo diante de um fato, ela continua distorcendo. Tá? Então isso é muito importante de entender, que a distorção ela não tem a ver com a realidade. Ela tem, de novo, a ver com o quê? Com a nossa realidade interna, com crenças que nós temos sobre nós, sobre as pessoas e sobre o mundo. Ok? Então a função da distorção é manter essas crenças ativas. Tá? Então, catastrofização, o que é? Por exemplo, se tal coisa acontecer, vai ser o fim, né? Adolescente é super catastrofizante. Então, assim, se eu não for nessa festa, minha vida acabou. Se eu não tiver a roupinha tal, ninguém vai olhar para mim.
Então, esse tipo de frase, assim, muito dramática e que o fim é sempre inevitável, é a catastrofização, ok? Então, é sempre uma catástrofe. A catástrofe, ela é iminente, ou seja, assim, vai acontecer, não tem outro jeito, assim, esse é o fim, acabou, tá? Geralmente a pessoa se sente impotente diante da catástrofe e ela também, assim, ela tem duas características, tá? Ela é intrusiva, ou seja, mesmo diante de um fato positivo, a pessoa começa a raciocinar de forma catastrofizante, né? Então, sei lá, aumentamos as vendas, né? Mas será que a gente vai conseguir manter esse aumento? A pessoa pensa assim. Então, quer dizer, tá todo mundo celebrando porque aumentou as vendas e tal, o cara tá tipo, cara, mas será que a gente vai conseguir manter isso? Então ele já tem um foco meio que seletivo e já começa a catastrofizar. E, em geral, quando nós estamos falando sobre catastrofizações, é muito comum da pessoa ir dando pulinhos. Ou seja, por exemplo, adolescente, né? Então, se eu não for nessa festa, vai ser o fim. Porque as pessoas vão ver que eu não fui e vão me tirar para a mané. E quando me tirarem para a mané, ninguém mais vai me ver no pátio da escola. E se ninguém mais vier falar comigo no pátio da escola, aí eu vou ficar muito mal falada. E aí o pessoal vai começar a falar mal de mim, eu vou ficar sozinha. E se eu ficar sozinha, ninguém vai me querer. E se ninguém me querer, e aí vai, né? Então, ele tem essa trama, né? Dificilmente ela acaba num pensamento só. Geralmente ela vai dando pano para manga, né? A pessoa vai construindo uma catástrofe cada vez pior, tá? Então, esta daqui é a catastrofização, ok? A aula de hoje, ela é uma aula para identificar. Então, eu estou dando aqui o que é uma catastrofização. Eu vou depois passar uma tarefinha para vocês ajudar a identificar isso, tá? A aula que vem vai ser como lidar com isso, ok? Primeiro você precisa identificar e depois você precisa aprender a lidar. Raciocínio emocional. O que é raciocínio emocional? Por exemplo, assim, a pessoa diz: eu até sei fazer as coisas no meu trabalho, mas assim, eu me sinto meio fracassado mesmo assim. Então, acho que não sou um bom profissional. Quando aquilo que nós sentimos explica o mundo e reflete a realidade, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver, né? E muitas vezes a pessoa tem consciência disso. Essa é uma outra forma da gente perceber uma distorção cognitiva. É muito comum que quando a pessoa tem uma distorção cognitiva, ela perceba que tem algo errado, mas ela não consegue deixar de acreditar naquilo mesmo assim, né? É aquela pessoa que fala assim: cara, meu chefe me elogia, minha mulher me elogia, todo mundo me elogia, mas eu não me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto meio assim, sei lá, eu sinto que eu sou impostor, assim, sabe? Sei lá. Acho que eu não sou tudo isso, né? Então a pessoa percebe algo na realidade, percebe que o pensamento dela talvez não seja muito adequado, mas ela não consegue se livrar daquilo, tá? Então, aí, no caso do raciocínio emocional, a emoção que a pessoa está sentindo se torna a medida do que a realidade é. Então, eu estou me sentindo triste, então o mundo está ruim. Eu estou me sentindo bem, então a coisa está bem. Então, à medida em que a pessoa vai mudando os estados emocionais, ela vai explicando o mundo de uma maneira diferente. Entende? Então, por exemplo, sei lá, se a pessoa sabe fazer bolo, ela tá bem. Ah, nossa, meu bolo vai ser muito bom. Ela sabe fazer bolo, mas ela tá se sentindo triste. Ah, eu não sei fazer bolo direito, eu não quero fazer isso, né? Mas não tem nada a ver com a realidade. Ela sabe fazer bolo, mas como ela está se sentindo triste, ela associa essa emoção às coisas concretas do mundo, tá? Então a flutuação de humor, ela também faz essa desorganização das ideias e geralmente, obviamente, ela reflete crenças nucleares da pessoa, né? Por exemplo, crenças de instabilidade, não consigo me sustentar as coisas que eu quero, que eu gosto, tá? E é muito comum que o raciocínio emocional ele venha em alta intensidade. Tá? Então, quando a pessoa está fazendo raciocínio emocional, dificilmente é porque a emoção está assim, meio morninha. Geralmente é porque a emoção dá um certo pico e aí a pessoa faz o raciocínio emocional. Tá? Esse raciocínio emocional tem acontecido muito neste momento. Então, o que acontece? A pessoa está se sentindo meio mal e vai assistir o noticiário. Tá? Para quê? Para confirmar
que ela está se sentindo mal e que ela deve continuar se sentindo mal porque o mundo inteiro está nessa catástrofe. Tá entendendo? Então, o raciocínio emocional leva a pessoa a determinados comportamentos, assim como todas as distorções cognitivas levam a pessoa a fazer alguns tipos de comportamento, tá? O que eu tenho visto bastante é isto. Ou a pessoa tá vendo lá um noticiário a respeito de o que está acontecendo no mundo e se sente meio triste, tipo, pô, olha só que droga, né? Tá tudo assim, todo mundo em casa, tal. E aí a vida dela, a vida pessoal dela, por exemplo, está bem, mas ela leva esse sentimento para a vida pessoal dela. Né? O raciocínio emocional ele tem essa característica, ele faz essa alta permeabilidade. Então, aquilo que está ruim se espalha. E às vezes a pessoa precisa fazer um exercício para ela entender que, na verdade, ela está se sentindo mal por causa do que ela viu, mas que a vida dela não está tão ruim assim. Ou às vezes está boa, está tranquila. Né? Então, esse raciocínio emocional ele tem esses. Ele causa esse tipo de prejuízo, tá? Especificamente falando desse momento. Inferência arbitrária. Por exemplo, brigamos porque ela não me ama. Se ela me amasse, a gente não ia ter brigado. Se ele me compreendesse, ele teria feito isso ou não teria feito aquilo, tá? Então a inferência arbitrária é maravilhosa neste momento de quarentena, especialmente para as pessoas que moram com alguém, né? Porque ela começa a acontecer a rodo e em maior intensidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Quarentenas, reclusão, sempre para a espécie humana, reclusão significa aumento de intensidade emocional, sempre, tá? Então, por exemplo, por que o BBB é feito numa casa e todo mundo fica lá confinado, né? E se usa esse termo, confinamento. Porque aumenta a intensidade emocional. Então, por exemplo, duas pessoas lá no BBB tretam, né? Que é algo super comum, que é porque todo mundo assiste também, né? Então, duas pessoas tretam. Se fosse em condições normais, onde cada um vai para casa e tal, talvez demorasse ali uns 3, 4 meses para essas pessoas virem a tretar de verdade. Mas como é BBB, eles estão ali o tempo todo um olhando para a cara do outro, eles tretam em 2 horas, tá? Então, o confinamento ele tem este poder, tá? E isso é para qualquer um de nós. Todos nós estamos neste momento com o nosso nível de emoção mais exacerbado por causa disso, de forma do tipo assim, DNA, entendeu, gente? Assim, a nossa espécie, ela sofre com isso, tá? Então, se você está sofrendo nesse sentido, entenda que você é normal, tá bem? Ou, por exemplo, pessoas que estão falando, eu tenho escutado muito, você não percebe, você não acha que você está trabalhando mais? E eu olho para minha gente e falo, não estou trabalhando mais, mas a sensação é de trabalhar mais. Por quê? Por causa do confinamento, tá? Então, o que acontece? Na inferência arbitrária, essa explicação randômica que a pessoa dá, ou seja, brigamos porque ela não me ama, né, tal coisa aconteceu por causa de tal coisa, ela é literalmente uma explicação randômica. Eu crio essa explicação na minha cabeça de alguma maneira que não tem nexo causal nenhum ou não tem uma conexão clara, tá? E por causa disso eu gero uma emoção. Por exemplo, nesse caso, a pessoa pode ficar triste, ou ela pode ficar com raiva, né? E como estamos em momento de quarentena, esta emoção vai, né, vir super forte. Em geral, a inferência arbitrária ela já faz esse trabalho de deixar a emoção mais exacerbada, porque ela dá uma certeza para a pessoa, percebe? Tal coisa aconteceu por causa de tal coisa. E dificilmente, numa inferência arbitrária, nós vamos ver coisas felizes e alegres, né? Tipo assim, ela fez isso porque ela me ama e está tentando preservar a minha individualidade, blá blá blá. Não, ela me abandonou porque no fundo ela não se importa comigo, né? Geralmente a gente vai ver umas coisas assim. E por que a gente vai ver assim? Porque isso tem a ver com as nossas crenças nucleares, a respeito de mim, dos outros ou do mundo, né? Então, eu posso ter uma crença de que eu sou uma pessoa trocável, eu não valho nada, eu sou inferior. Então ela fez isso porque eu sou inferior, se ela não me ama, porque como é que ela ia me amar? Eu sou um zero à esquerda. Ou eu posso até gostar um pouquinho de mim, mas eu acredito que as pessoas são do mal, as pessoas são ruins, as pessoas fazem coisas nocivas a você. Então é óbvio que ela fez isso porque ela não me ama, porque ninguém me ama, as pessoas não são assim. Né? Ou o mundo é um lugar hostil, você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre antenado no que vai acontecer, que senão alguém vem e te ferra mesmo. Tá? Então essas crenças nucleares vão fazer o conteúdo dessa inferência arbitrária, vocês estão entendendo? E aí vem o pensamento na sua cabeça do sujeito, simplesmente, puf, o negócio aparece, tá? Então, assim,
todo este conteúdo geralmente é projetivo, ou seja, a pessoa coloca algo dela lá para explicar. Então, na verdade, quando você está fazendo esse tipo de explicação, você está falando mais de você do que da pessoa, tá? E uma das formas que a gente vai ver na próxima aula de trabalhar com isso é justamente começar a fazer esse acerto com a realidade. Qual é a evidência que eu tenho disso que eu estou afirmando que é, tá? Muito bem. E por fim, a leitura mental, tá? Leitura mental também é um tema de relacionamentos, tá? E eu tô trazendo bastante esses elementos aqui de relacionamentos porque tá pegando bastante mesmo, em muitas famílias ao redor do mundo, tá? Então, por exemplo, dizer assim, ele ou ela sabe que eu não gosto disso. Então, a primeira pergunta é assim, como é que você sabe? Às vezes, a gente deixa isso muito claro. Por favor, não tenha comportamento X, Y, Z, porque isso me fere. E você fala isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes para a pessoa e pede, por favor. Então você sabe que ela sabe. Mas muitas vezes, a pessoa nunca falou nada e acha que o outro sabe. Então, assim, trata-se de uma projeção total e completa, tá? Geralmente de carências que a pessoa tem, ou seja, coisas que ela quer, cuidados que ela gostaria que o outro tivesse consigo e o outro, entre aspas, não tem, às vezes o outro não sabe, né, daquele cuidado. Então, assim, muitas coisas que a pessoa quer, gostaria ou não quer, não gostaria, e ela acaba projetando isso, fazendo uma leitura mental do que o outro está pensando, né? Ou, por exemplo, quando você vai mandar um e-mail, vai mandar uma mensagem, você começa a imaginar o que a pessoa vai pensar. Isso é uma leitura mental, tá? Ah, mas, pô, eu conheço o meu cônjuge há 500 mil anos e, assim, tem muita coisa que eu sei a respeito dele. Ok. Mas, neste caso, você está fazendo uma inferência com base em dados concretos. Então, por exemplo, sei lá, eu acho que vai ser difícil receber o meu pai aqui em casa, porque, sei lá, o meu pai é Bolsonaro e o meu marido é total de esquerda e eles vão brigar por causa disso. Bom, aqui eu estou fazendo uma leitura mental, mas eu estou baseando isso em dados de eu conhecer como que é o comportamento do meu esposo, como é o comportamento do meu pai, como os dois interagem, e eu estou assim falando, cara, é bom eu fazer alguma coisa em relação a isso. Tá? Então aqui eu tenho dados, que é diferente de quando eu não tenho dados e faço essa afirmação da mesma maneira. Ela pensou que Y, ela pensou que X, tá? Então assim, essa conclusão pelo outro, sem o outro saber que você está concluindo isso, sem você ter dado ferramentas para o outro imaginar isso sobre você, é o que a gente está falando a respeito da leitura mental. E quando a pessoa faz leitura mental, ela tem uma tendência a fazer isso com praticamente todo mundo. Né? Então, é um hábito, vamos dizer assim como a inferência arbitrária. Lembrem-se, eu estou falando de distorções cognitivas. Então, distorções cognitivas, elas são comportamentos que a pessoa aprende e mantém. Então, não é, por exemplo, assim, a pessoa fez um pensamento catastrófico no ano. Então, ela estava lá e daqui a pouco veio uma informação e ela começou a pensar numa série de coisas que poderia dar numa catástrofe. Isso não é uma pessoa que tem um problema de catastrofização, você está entendendo? Não é uma pessoa que usa a catastrofização como uma forma de reforçar suas crenças pessoais, suas crenças nucleares, tu está entendendo? Isso é uma coisa que acontece. Todos nós, em algum momento da vida, fazemos alguma dessas distorções. Quando que elas se tornam problemáticas? Quando elas se tornam um comportamento persistente. Tá? Então, quando eu faço isso muitas vezes, em várias situações, isso acaba norteando os meus hábitos de vida, acaba norteando a maneira pela qual eu faço escolhas, tenho ou não tenho comportamentos, tá? Porque todas essas distorções, quando elas se tornam um problema, elas estão associadas com algum tipo de transtorno. Depressão, transtorno de ansiedade, fobia, toque, por aí vai, tá bem? Então, gente, qual que é a tarefinha desta semana, tá? Agora que vocês já têm uma noção um pouco melhor das suas emoções e dos pensamentos catastróficos, das distorções cognitivas que nós vimos hoje, a minha ideia é pedir novamente que vocês façam uma tabelinha. Qual que é a tabelinha? Situação, pensamento catastrófico, distorção cognitiva, qual foi a emoção que eu senti e a reação que eu tive.
É muito próximo do exercício que eu pedi da vez passada, tá? Mas agora o que eu quero fazer é uma correlação bem mais clara entre a situação, o pensamento, a distorção cognitiva e a emoção, tá? Então a ideia é que vocês parem para prestar atenção no que passa na cabeça de vocês, tá? Às vezes é mais fácil se a pessoa tem um grau de autoconsciência maior, às vezes é mais difícil se ela nunca parou para pensar no assunto, tá? Mas com a prática, você sempre vai conseguir, ok? Então, por exemplo, isso daqui não tem prática nenhuma, meu Deus, nem sabia que tinha pensamento automático, que tinha distorção cognitiva, o que eu faço, tá? Fique muito atento aos seus sentimentos, é uma dica, tá? Então, daqui a pouco você está sentindo uma ansiedade muito grande. Opa, pera lá. O que eu estou pensando? O que está passando na minha cabeça neste momento? Ou você teve uma mudança brusca de humor. O que está passando na minha cabeça nesse momento? No que eu estou pensando? Eu estou pensando... Nossa, eu estou lembrando de coisas da minha infância. Tá, estou lembrando de quando meu pai metia o dedo na minha cara e falava que era um bosta. Ok. E quando você lembra disso, o que você pensa sobre isso? Isso vai ajudar você a determinar qual é o tipo de pensamento. E ao perceber o tipo de pensamento, você vai conseguir encaixar ele, em maior ou menor grau, em alguma das distorções cognitivas. Vejam, eu falei de 4 aqui, ok? Tem muitas distorções cognitivas. Eu vou falar sobre 8 no total, tá bem? Mas a gente tem mais de 16 catalogadas. Diferentes autores catalogam de diferentes formas, né? Então tem autores que falam em 16, né? Tem autores que falam em 10 e ponto, né? Enfim. Mas tem várias, tá? Então não necessariamente os teus pensamentos vão se encaixar nessas 4 que eu trabalhei hoje. Muito provavelmente vai ter alguém aí que vai se encaixar nisso daqui, tá bem? Mas se não se encaixar, não se desespere, que a aula que vem eu vou trabalhar com como lidar com isso daqui, e na outra eu vou falar sobre outras distorções cognitivas, que é a abstração seletiva, a maximização e a minimização, a hipergeneralização e o pensamento dicotômico, tá? Então eu vou falar disso daqui a 2 aulinhas, tá bem? Gente, lembre-se que domingo, às 15 horas, eu vou fazer live, tá? Para tirar dúvidas de vocês a respeito disso daqui, ok? Então, um beijo grande e abraço e até a próxima aula.